e nós conversamos agora sobre a Síria. Como eu dizia na introdução do programa, há dias em que se abre os jornais para se ler a fofoca, o entretenimento ou uma pequena mudança em um debate do cotidiano. E há dias em que se abre os jornais para ver a história acontecendo, e esse é um dos dias para o segundo caso. O regime de Bashar al-Assad na Síria caiu. Rebeldes que fizeram avanços surpreendentes nos últimos 13 dias chegaram à capital, Damasco. Bashar al-Assad, que comanda o país desde 2000, seu pai comandando desde 1970, fugiu para Moscou. Claro, o Kremlin é um dos aliados do seu regime. Tem amplas implicações estratégicas, que vão desde Rússia, que é o caso óbvio, até o Irã, a Turquia, e extrapolando o Oriente Médio. Bom, sem extrapolar o Oriente Médio, claro, Israel, mas extrapolando o Oriente Médio, Estados Unidos e mesmo a China até certo grau. É uma coisa de tremendas implicações para o planeta e, claro, com o caso de Israel, vale dizer que isso reconfigura a região e Israel, pela primeira vez desde a Guerra do Yom Kippur, em 73 para 74, avançou sobre parte do território sírio, a chamada zona de contenção, a buffer zone, nas colinas do Golã, um território disputado. Os detalhes sobre isso também são interessantes para a reconfiguração do Oriente Médio e nós iremos passar pelo histórico do conflito e por como isso reconfigura o cenário estratégico para as potências que eu citei agora há pouco, em especial para o Irã e para todo o jogo de poder que parece ter a região como um ponto focal. Antes, eu passo com vocês pelos últimos 13 dias que, bem, mudaram uma guerra que durava já 13 anos. Vocês veem ao meu lado alguns mapas que a nossa produção preparou caprichosamente. Hoje eu dei trabalho para o designer, eu pedi para eles que fizessem aqui os mapas da Síria, mostrando o dia a dia do avanço no conflito, conforme relatos compilados pelo Live UA Map, é um website, Live Universal Awareness é o que significa a sigla, e ele cataloga reportagens e traduz elas para ganhos territoriais no mapa, no cotidiano. É um vídeo que fica circulando e ele vai ficar em loop aqui ao meu lado, pedi que a produção deixe ele circulando, e ele vai mostrando como foi o avanço no território. Eu recapitulo com vocês a história necessária para a gente entender isso. Para entender o que acontece na Síria agora, a gente tem que voltar lá atrás para 2011, na Primavera Árabe, quando vários países no norte da África e por todo o Oriente Médio protestavam contra seus regimes autoritários. Vocês vão lembrar das manchetes: Egito, Líbia. A Síria era um dos casos. Na Síria, os protestos rapidamente ficaram violentos e foram reprimidos com muita violência pelo regime de Bashar al-Assad, tirano que governa o país desde 2000 e seu pai, governante desde 1970, ao falecer em 2000, cedeu o poder ao filho. Conforme a violência se desenvolvia, uma guerra civil tremenda irrompeu no país. Claro, ela é um dos conflitos modernos mais complexos e passa por diversas fases, com o envolvimento de potências estrangeiras e também do Estado Islâmico. Mas ela estava basicamente estagnada desde 2020, quando, após múltiplas tentativas, alcançou-se um cessar-fogo. O cenário era onde no sul do país o regime de Bashar al-Assad controlava cerca de 60% do território. Ao norte, no noroeste, uma resistência dos rebeldes na guerra civil. No nordeste, os curdos, uma minoria étnica, de fato governavam a situação. E havia ainda, na fronteira com a Turquia, ao norte, uma série de zonas de contenção, buffer zones, porque a Turquia, claro, também tinha um interesse específico e nós entraríamos em mais sobre isso mais adiante. O que aconteceu foi que esse conflito, basicamente estagnado desde 2020, de repente viu aquele bolsão de resistência dos rebeldes, no noroeste, tomar uma das principais cidades do país, aquela que era o motor econômico e o centro populacional, a cidade mais populosa antes da Guerra Civil em 2011, Alepo. Eles progrediram para outras cidades simbólicas, Hama, Homs, e rapidamente, conforme vocês veem no mapa ao lado, cortaram os portos no Mediterrâneo, polo militar na Síria, e desceram pela estrada M5 no leste do país, uma estrada crucial para todo o Oriente Médio, chegando à capital, Damasco. Quando se acreditava que haveria um combate ferrenho por Damasco, o que se viu foi o contrário. Sem assistência dos aliados Rússia e Irã, o regime caiu. As tropas já desmoralizadas se renderam. E Damasco, com pouquíssimo sinal de conflito e com poucos disparos comparativamente aos períodos mais aguerridos dessa guerra civil, capitulou. Muitos amanheceram sentindo-se livres, apesar do futuro ainda ser muito incerto, e falaremos sobre quem são esses rebeldes.
Mas, para muita gente na Síria, esse é um momento que acaba com um regime tirânico, que submeteu o país a muito sofrimento ao longo de décadas. Para a própria população, ainda não se sabe se será mais período de sofrimento o que vem adiante ou se realmente é o fim de uma tirania e as coisas devam melhorar. Mas muitas pessoas no solo falaram para a agência Reuters, para outras agências de notícias, que as esperanças agora são muito grandes. Claro que quando isso acontece, vem uma série de perguntas e vamos respondê-las para tentar entender também o escopo mais amplo, a grande história do qual isso é uma pequena parte. Nas minhas notas, eu vou passar com vocês pelas perguntas que eu me fazia na apuração dessa reportagem. Bem, primeiro de tudo, por que isso aconteceu agora? Segundo, por que a Síria é importante estrategicamente? Ainda, como isso reconfigura o Oriente Médio e o que isso significa com Israel? E a gente pode começar pela questão de Israel, porque vai nos ajudar a elucidar as outras. A gente aproveita para cobrir qual foi o avanço que eu citei a respeito de Israel. Para abrir esse segmento, eu quero começar com o pronunciamento do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Eu trago para vocês a tradução simultânea. A gente tem o Benjamin Netanyahu. Muito bem, vamos ouvir. Historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime. O colapso do regime de Assad e a capitulação de Damasco traz uma grande oportunidade, mas também traz muitos perigos. Esse colapso é um resultado direto da nossa força de ação contra o Hezbollah no Irã e o Irã, os principais apoiadores de Assad, e desencadeia uma reação em cadeia de todos que querem a liberdade contra a opressão. Isso também significa que nós precisamos agir contra possíveis ameaças. Isso também nullifica o acordo de separação de forças de 1974 entre a Síria e Israel. Esse acordo foi mantido por 50 anos, mas com o colapso de Assad, isso cede. E eu dei para o exército israelense a ordem de assumir essas posições para garantir que nenhuma força hostil possa estar nas fronteiras de Israel. Isso é uma posição temporária e nós iremos estender a mão da paz para todos que estejam além das fronteiras na Síria, aos drúzios, aos curdos e aos muçulmanos que querem viver em paz com Israel. Monitoraremos os eventos muito cuidadosamente e iremos estabelecer relações amigáveis e de vizinhança com as novas forças emergentes na Síria. Esse é o nosso desejo. Então ouvimos o premier israelense Benjamin Netanyahu. E não é inócuo aquilo que ele falou a respeito de como Israel pretende se comportar nessa crise e ainda o anúncio que ele faz sobre as forças israelenses nas colinas do Golã. A gente pode retornar para as matérias e ao meu lado vocês veem uma do Times of Israel, um jornal de língua inglesa de Israel. Ele traz a notícia de que as forças de defesa de Israel, as IDF, estão nas colinas do Golã, território ao nordeste de Israel que faz fronteira com a Síria. Desde 1974, esse território disputado entre os dois países tinha um arranjo, aonde parte dele tinha guarnições israelenses, uma parte era uma zona de contenção com forças dos Estados Unidos e depois vinha a fronteira com a Síria. Recapitulando, Netanyahu falou que essencialmente essa região tem seu acordo nulificado, aquele que estabelecia essa provisão, e que ele, de forma temporária, mas diz que pode durar por meses, ordenou que tropas israelenses tomassem posições ali. É a primeira vez desde que aquele acordo foi negociado entre 1973 e 1974, na Guerra do Yom Kippur. Vale a pena a gente acrescentar também que forças israelenses bombardearam uma série de locais de depósitos de armas na Síria. Os Estados Unidos também bombardearam 75 pontos, segundo oficiais dos Estados Unidos, onde havia armas ou químicas ou foguetes que poderiam ser utilizados por organizações terroristas. Esse cenário ajuda a gente a entender o porquê isso acontece agora. Netanyahu falou que, como uma consequência do enfraquecimento do Hezbollah, isso vinha à tona.
E isso é parte do motivo. Bem, veja, se a gente voltar para o mapa, vocês vão ver que a Síria está estrategicamente localizada na encruzilhada dos continentes. A encruzilhada dos continentes, ela fica entre a África, a Ásia e a Europa, como se vê aí no mapa. O que isso significa? Ela fornece uma ponte terrestre Ásia adentro. Uma ponte terrestre que permite ao Irã, claro, o grande patrocinador estatal de terrorismo no Oriente Médio, levar forças aos seus procuradores no Líbano, o grupo terrorista Hezbollah, e acessar também uma série de outros locais da região. Ajuda a gente a entender por que esse regime, o iraniano, apoiava o outro regime, o que agora cai em Damasco, o de Bashar al-Assad, na Síria. A gente também precisa entender o interesse russo na questão. Bom, isso não é de agora. Desde a época da União Soviética, na década de 70, quando Hafez al-Assad, o pai de Bashar al-Assad, tomou o poder na Síria, ele o fez através de um partido socialista, muito próximo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Imediatamente a Síria se tornou um polo de influência comunista no Oriente Médio, e ela tinha um valor estratégico para a União Soviética. Não é de hoje que muitos intelectuais russos veem o mar Mediterrâneo como uma continuidade do Mar Negro, como um único corpo d'água atravessando o Estreito de Fósforo na Turquia. Com a queda da Albânia para a China, diplomaticamente, os portos para a Rússia se fechavam lá atrás no Mediterrâneo. A Síria, com Hafez al-Assad, o pai de Bashar al-Assad, se alinhando ao bloco comunista na Guerra Fria, mudava isso. Tanto é que a base russa hoje na Síria, a base naval de Tartus, vem lá daquela época e deu aos russos um porto no Mediterrâneo, que lhes permitia projetar influência no Oriente Médio, na África e dissuasão militar também quanto à Europa Ocidental. Claro, na época da Guerra Fria, uma questão premente e que volta a se intensificar hoje após o reaquecimento das tensões OTAN-Rússia. Portanto, não surpreende que o Kremlin também tivesse interesse ali. Com o conflito Hezbollah, Hamas, Israel, o Irã se viu sem braços, sem mãos o suficiente para apoiar Bashar al-Assad. O Hezbollah, procurador iraniano, era uma força que auxiliava o regime de Bashar al-Assad e que também criava um fator dissuasório, que impedia que as tensões irrompessem novamente. O apoio do Kremlin também era fundamental. Além da base naval de Tartus, uma herança da era soviética, a base, e agora vocês vão me perdoar se eu errar a pronúncia, de Hmymin. Hmymin é o nome dela, uma base aérea estabelecida em 2015 especialmente para que os russos prestassem apoio ao regime de Assad. E os bombardeios vindo dessa base eram parte fundamental da contenção de uma situação relativamente estável ali na Síria. Bom, com o que houve na guerra da Ucrânia e o que houve lá no Oriente Médio quanto a Israel e o Hezbollah, e claro, conforme Israel dizimava a liderança do Hezbollah, os rebeldes viram uma oportunidade, o que ajuda a explicar, primeiro, o porquê a Síria tem uma importância estratégica e reconfigura a situação no Oriente Médio, mas em segundo lugar, por que disso acontecer agora? Quem fala isso não sou só eu, mas Jake Sullivan, ele que é o Conselheiro de Segurança Nacional nos Estados Unidos. Na matéria que vocês veem agora ao meu lado, a gente vê o pronunciamento da Casa Branca. É uma transcrição da fala de Jake Sullivan em um fórum no sábado, onde ele falava explicitamente isso, de que a distração russa na Ucrânia e a iraniana com Israel e o conflito Hezbollah, Hamas, Israel, tirava as possibilidades de os aliados de Bashar al-Assad virem ao seu auxílio, o que se vê mesmo com o que o Wall Street Journal noticiou. Um avião iraniano que ia em direção à Rússia teve que dar meia volta, também por ameaças de um ataque aéreo israelense contra ele. As forças de apoio Hezbollah e Irã capitularam, os russos não conseguiram dar apoio suficiente. E Assad, bom, ele foi para a Rússia e está agora em Moscou. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais da complexa situação que se desdobra à volta desse fenômeno. Agora, quanto ao que vem adiante, isso também não é nada simples de entender, porque é uma incógnita, certo? O que será que acontece agora e quem são os rebeldes que ocupam a situação?
vale a pena a gente voltar ainda mais atrás, e eu não quero ser chato com isso, mas é porque é necessário para entender de forma um pouco mais aprofundada o que esperar da situação que vem adiante, e dar para vocês os dados para que possam formar a própria opinião e ter uma análise bem informada. Bom, a Síria é um dos países que emerge a partir do acordo Sykes-Picot. A gente tem que ir lá atrás na Primeira Guerra Mundial. Aquela região inteira, o Levante, onde hoje há a Síria, Jordânia, Israel, Palestina, Iraque, etc., bem como o que é hoje a Turquia, eram parte do Império Turco-Otomano, um dos beligerantes da Primeira Guerra Mundial, que estava naquele conflito a lutar contra a Inglaterra. Vocês já viram o filme Lawrence da Arábia? O filme de 1962, tão premiado pelo Oscar? Pois é, aquele filme aborda a revolta árabe, quando os britânicos fomentaram o nacionalismo árabe ali dentro do Império Turco-Otomano para opor os turcos e, eventualmente, poder vencê-los naquela guerra. O que acontece é que ali os britânicos prometiam território aos árabes, mas secretamente já tinha o tal do acordo Sykes-Picot, um acordo com os franceses para que dividissem a região entre eles, fatiando-a conforme fosse do seu interesse. O resultado, o nacionalismo árabe ficou, mas a região foi dividida de acordo com as linhas traçadas na areia por Londres e Paris. Isso significa que vários grupos étnicos foram amontoados em divisões territoriais muitas vezes arbitrárias. A Síria, que efetivamente ascendeu como um país depois da Segunda Guerra Mundial, tem ainda uma herança que vem daquela época. Significa que naquele território uma série de minorias convivem. Os curdos, uma minoria étnica que é separatista e deseja ter o próprio país. Os muçulmanos alauítas, uma outra minoria étnica, que inclusive era de onde vinha Bashar al-Assad e seu pai Hafez al-Assad. Essa minoria étnica produzia o governante autoritário do país, o que, claro, muitas vezes na história foi uma receita para o desastre, e agora, a ver, pode-se provar novamente uma. Isso porque essa região, apesar dessas minorias, e tem uma outra ainda, os drúzios, é de maioria sunita islâmica. Com essa composição étnica complicada e explicada até rimou, a gente tem que entender agora quem são esses rebeldes e de que etnia eles vêm, porque isso também é relevante. Eles são, possivelmente extremistas sunitas islâmicos. Lembrando, o país era de uma minoria xiita alauíta que oprimia uma maioria sunita islâmica. Agora, esses grupos rebeldes que vêm à tona têm como liderança um extremista sunita islâmico. Quem são esses rebeldes? O grupo se chama, peço perdão para conferir nas minhas notas que o árabe ainda não está tão apurado, Hayat Tahrir al-Sham. A tradução significa Organização para a Libertação do Levante. É uma região que se compõe basicamente por Síria, Líbano, Jordânia e Israel. O Levante. Organização para a Libertação do Levante. Então, quem são essas pessoas? O que é esse grupo? A gente tem aqui a foto do líder deles, um homem chamado Abu Muhammad al-Golani. Abu Muhammad al-Golani. Esse homem tem uma recompensa de 10 milhões de dólares dos Estados Unidos por informações que levem ao seu encontro. Porque esse grupo, agora para eu conferir novamente, Hayat Tahrir al-Sham é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos. Por quê? Laços com a Al-Qaeda. E esse homem, ele próprio, também participou em combates no Iraque, por volta de 2003, ao lado da Al-Qaeda. Ele também esteve junto do Estado Islâmico, quando havia uma parceria entre as duas organizações. E era, ele sim, um extremista islâmico sunita. Mas as coisas não se resumem a isso. A partir de 2016, ele passou a aparecer em entrevistas de terno e gravata, e a mudar a sua retórica. Agora ele diz que quer conviver com outros países, dá uma pegada diplomática e diz que está disposto à tolerância dentro da Síria. A gente tem aqui a informação vindo de entrevistas à imprensa de que ele disse que quer garantir a minorias que ele não irá interferir com elas e a comunidade internacional que ele opõe ataques islâmicos no exterior. Não era sua postura quando ele estava na Al-Qaeda. Ele disse ter mudado. Mas vale dizer que nas regiões ocupadas por esse grupo rebelde até agora, de fato, não há relatos, como houve lá atrás, 2013, 14 e 15, com o Estado Islâmico, onde ali sim havia repressão a minorias. Certo? O que acontece agora é muito delicado.
E não sabemos ainda o que ocorrerá. Claro, como eu disse, quem não sabe também são os Estados Unidos. Oficiais disseram ao Wall Street Journal que seguem atentos e de olho para tentar entender como essa reconfiguração no Oriente Médio pode se dar e do que se tratará um eventual novo governo, onde esse homem, Abu Mohammad al-Golani, provavelmente desempenhará um papel central. Mas seus laços passados com a Al-Qaeda são motivo de preocupação, apesar de ele dizer e agir como alguém que supostamente mudou. Torçamos para que o alívio da população síria se revele, pois se mantenha, melhor dizendo, pois afinal de contas, enquanto se discute o avanço militar ou estratégias geopolíticas, quem sofre é de fato a população. Fato é que eles convidam agora também os rebeldes que sírios na diáspora, milhões de refugiados fugiram do país ao longo desses anos, retornem para a reconstrução e o desenvolvimento da nação. Para a Turquia também é de muito interesse, já que mais de 3 milhões de sírios se refugiam no país ao norte. E a gente aguarda ainda para ver o que Recep Tayyip Erdogan fará, pois o Kurdistão, uma região separatista que passa pela Síria, por parte da Turquia e pelo Iraque, é repleta de rebeldes que querem também um pedaço da Turquia para sua própria nação. E o relacionamento com a Turquia também deve depender de como os rebeldes que agora tomam o poder equilibram essa relação delicada com a minoria curda, que afinal está armada e era um dos beligerantes do conflito. Creio que a gente consiga por aí abarcar a situação. Para a gente encerrar o bloco, eu mostro para vocês um tweet de Donald Trump, ele que já se manifestou a respeito do assunto. Trump falou o seguinte na sua conta no X no sábado. Isso foi antes da queda de Bashar al-Assad e do regime em Damasco. Ele disse: combatentes da oposição na Síria, em uma medida sem precedentes, dominaram completamente numerosas cidades em uma ofensiva altamente coordenada e agora estão no contorno de Damasco, obviamente preparados para fazer um grande movimento contra Assad. A Rússia, porque eles estão tão amarrados na Ucrânia e perdendo mais de 600 mil soldados, parecem incapazes de parar essa marcha literalmente pela Síria, um país que eles protegeram por anos. É aí que o ex-presidente Obama se recusou a honrar o seu compromisso de proteger a linha vermelha na areia, e todo o inferno foi desencadeado, com a Rússia entrando ali. Mas agora estão, possivelmente, assim como Assad, sendo forçados a sair, a Rússia. E isso pode, talvez, ser a melhor coisa que possa acontecer a eles. Nunca houve muitos benefícios para a Síria com a Rússia, além de fazer o Obama parecer muito bobo. De qualquer forma, a Síria está uma bagunça, mas ela não é nossa amiga. E, em letras garrafais, o presidente eleito disse: os Estados Unidos não devem ter nada a ver com isso. Essa não é a nossa luta. Deixem que ela ocorra e não se envolvam. Foi isso o que Trump disse, então, no sábado, logo antes da queda de Damasco e do regime de Bashar al-Assad. Isso está alinhado com uma pequena alteração que a gente vê na sua política externa comparado ao primeiro governo, com pessoas como Robert Kennedy e Tulsi Gabbard desempenhando um papel mais proeminente no seu entorno. O não intervencionismo americano, uma coisa que parece ser um componente definitivo do próximo governo de Trump. Bom, fica aí a informação, a ver. Quem quiser fazer comentários a respeito, eu também vou adorar ouvir a opinião de vocês. Vocês podem deixar no chat ao vivo, que ao final da transmissão eu passo por ali. Peço perdão ao público se o bloco foi muito longo, mas, como eu disse no início, há dias em que se abre os jornais para falar de entretenimento, uma mudancinha aqui no Congresso, outra ali, e há dias em que se abre para falar de história. Hoje era um caso do segundo tipo e achei que era relevante a gente entender ponto a ponto os acontecimentos. Quero agradecer a todos na audiência e antes da gente prosseguir para as próximas pautas, eu faço um convite a vocês. Eu falei sobre as conexões entre Hafez al-Assad, o pai de Bashar, com a União Soviética e, claro, os do filho, Bashar al-Assad, com o Kremlin. Não é de hoje que a União Soviética desempenha um papel cabal ali no Oriente Médio. E agora, claro, o Kremlin herda também parte disso, assim como faz a China. Voltando lá atrás, que laços tinha o bloco comunista na Guerra Fria com o bloco árabe no Oriente Médio? Na verdade, a União Soviética é o fator por trás do terrorismo islâmico moderno. E quem fala isso não sou eu, mas documentos e fontes primárias. Esse é o tema de um documentário que nós produzimos aqui no Epoch Times Brasil, chamado A Origem do Terror. Normalmente ele está disponível só para os nossos assinantes, mas por tempo limitado,
Todo mundo pode assistir de graça pelo primeiro link aqui embaixo na descrição e a produção também vai bombardear ele no chat ao vivo. Não sai ainda, espera o final da live e aí você confere A Origem do Terror, um documentário que muito nos orgulha e que mostra como documentadamente a União Soviética e o Bloco Comunista estiveram profundamente ligados, se não foram o principal causador de todo o terrorismo islâmico moderno. Eu vou deixar um trailer, coisa curta de 1 minuto, e a gente já volta para falar da primeira entrevista de Trump como presidente eleito e temos que falar sobre Taiwan em alerta máximo. Isso muito em breve, você confere o trailer, garanta seu acesso gratuitamente. Normalmente é pago, hein? Por enquanto, gratuitamente, no primeiro link aqui embaixo na descrição, o link que a produção agora bombardeia no chat ao vivo. Eu deixo o trailer então e a gente já volta para falar de primeira entrevista de Trump como presidente eleito. Continuam as atrocidades do terrorismo islâmico, desde a recente invasão repleta de violência contra civis realizada pelo Hamas em Israel. Há décadas de atentados e milhares de mortos. Mas quando disparou no final da década de 1960, o terrorismo islâmico moderno não surgiu naturalmente. Foi um produto do movimento comunista internacional sob a liderança da KGB, o Serviço de Inteligência da União Soviética. Qual a fonte disso? Essa é a confissão do tenente-general Ion Mihai Pachepa, o desertor de mais alta patente a sair do bloco soviético. Ele era o líder do Serviço de Inteligência Estrangeira da Romênia comunista e comandava operações de desinformação. Mais tarde, ele desertou e fugiu para os Estados Unidos. As denúncias dele sobre seu tempo no aparato comunista foram a base das condenações do ditador romeno Nicolae Ceausescu e aceleraram a desintegração do bloco soviético na Europa. Mas uma delas recebeu menos atenção do público. Ele disse que participou pessoalmente quando Moscou radicalizou, treinou e armou extremistas islâmicos, iniciando décadas de terrorismo pelo mundo contra os inimigos do Kremlin e contra civis inocentes. Muito bem, vocês assistiram ao trailer de A Origem do Terror. Eu estive pessoalmente envolvido no roteiro dessa série, ela muito nos orgulha. E discorre, como vocês viram, sobre como a União Soviética e o Bloco Comunista na Guerra Fria estiveram por trás de muito da criação do terrorismo islâmico moderno, segundo fontes primárias. Normalmente isso está disponível só para os nossos assinantes em epochtv.com.br. Na Epoch TV, a nossa plataforma para assinantes, onde você confere muito mais, documentários originais, etc. Mas esse aqui em particular está disponível por tempo limitado para todos, gratuitamente. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Fica o convite a todos para que confiram.